Oi, seres humaninhos amados! Esse vídeo é sobre um tema super importante que é o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento intelectual do século XVIII. Na verdade, alguns autores estão no final do XVII, mas a gente considera o século das luzes, do centro do Iluminismo, o século XVIII. É um movimento intelectual e filosófico em que vários autores escreveram sobre a perspectiva de construir o conhecimento, mas escreveram também sobre políticas, formas de governo, e ele é muito importante. Importante para a gente entender vários movimentos históricos, mas também para a gente entender os dias de hoje. Vários países, como o caso do nosso, têm como base das suas estruturas políticas o iluminismo. Para a gente entender o iluminismo, a gente tem que colocar ele no tempo. Então, o que estava acontecendo na Europa no século XVIII? Esse período é o período da história moderna. A Europa, no período moderno, tinha algumas estruturas bem típicas. A maioria dos países seguia mais ou menos esse padrão político, social e econômico. No lado político, a gente tinha então monarquias absolutistas, monarquias super centralizadas, o rei tinha muitos poderes, não havia um controle legal na lei desse monarca, então ele podia fazer várias coisas, inclusive criar impostos e leis sem autorização de um legislativo, de um parlamento. Economicamente, a gente tem o mercantilismo, que é uma política econômica que tem um vídeo maravilhoso aqui no canal, dá uma olhadinha lá. Em relação à sociedade, a sociedade europeia nesse contexto era aristocrática. A sociedade aristocrática é muito diferente do que a gente tem hoje. Hoje, quais são os critérios de hierarquização social, né? O dinheiro. Naquela época não, naquela época era o nascimento. Então mesmo a burguesia, que eram os comerciantes, que tinham um poder financeiro gigante, não era o grupo mais importante. Então qual era a hierarquia? Lá em cima a gente tinha o monarca, obviamente, e o primeiro grupo social abaixo do monarca era o clero. Os clérigos eram muito poderosos devido à influência cultural e religiosa que a igreja tinha nessa época. Depois do clero, a gente tinha a nobreza, que era justamente os bem-nascidos, os nascidos em famílias aristocráticas. O critério de nascimento é o critério que exemplifica a nobreza. Os nobres pertenciam a famílias poderosas, com grandes propriedades de terra, e eles tinham vários privilégios. Eles não pagavam impostos, eles tinham direitos diferenciados, inclusive de ter até mesmo servos. Embaixo estava a galera. Quem era a galera? A galera era todo mundo que não tinha título. Então, independente do seu poder financeiro, se você não tivesse um título, você estava lá nesse meiuca. E essa meiuca é justamente a plebe. A plebe era composta de artesãos, trabalhadores urbanos e os próprios burgueses. Então, peraí, Karina, quer dizer que mesmo se eu tivesse uma grana danada nessa época, eu não teria o mesmo direito que a nobreza se eu não tivesse título? Sinto te informar, mas não. E é justamente nesse contexto que o iluminismo surge. Ele é um movimento filosófico e político que vai questionar os padrões dessa sociedade. Para a gente entender o iluminismo, a gente tem que pensar também um pouquinho da cultura da época. Lembra que eu falei da igreja, que tinha uma influência gigante? Isso também orientava a forma de pensamento. Quando a gente pensa hoje em construção do conhecimento, a gente pensa muito na ciência. A ciência é a base da construção do conhecimento, então algo explicável e tudo mais é o que coordena a produção do conhecimento, até mesmo das técnicas de hoje. Mas naquela época não era muito bem assim. A influência da igreja era muito forte. E aí, com isso, havia uma busca das explicações pelo caráter religioso. Exemplo, a condição social. Você nasceu poderoso, você tem esse direito e tudo mais. Por quê? Porque Deus quis. Então, essa hierarquia social era justificada pela igreja. Além disso, outras questões, por exemplo, as doenças. Então, se eu estou doente, não é um vírus, não é uma bactéria, era algo, então, explicado por Deus. Era um pecado, por exemplo, que eu cometi. Safadinho. E essas explicações religiosas são justamente o que o iluminismo vai questionar. Os iluministas, independente do autor, a base deles vai ser justamente a explicação racional. Para eles, o conhecimento só tem validade se ele tem uma explicação racional. E principalmente se ele tem uma comprovação científica e se segue essa lógica racional. Portanto, para os iluministas, nenhum conhecimento que não tenha uma lógica racional é válido. Então, explicar doenças, processos políticos ou qualquer outra coisa referente à humanidade ou à natureza, se não seguir um padrão científico e um padrão lógico,
não tem validade. A razão é o elemento central do iluminismo. Justamente pela razão ser o elemento central e a ciência do iluminismo, um dos símbolos maiores do iluminismo é a enciclopédia. Hoje, quando você está num lugar pensando assim, sei lá, qual é a pimenta mais ardente do mundo? O que você vai fazer? Você vai procurar no Google. Pois é, o Google de antigamente foi a enciclopédia. A enciclopédia, na verdade, era um conjunto de livros, vários volumes, que dois iluministas, o Diderot e o D'Alembert, eles escreveram. Qual foi a criação, a ideia deles para montar esse negócio? Eles pensaram que, como a razão, a ciência, deveria ser o princípio orientador da formação do conhecimento, todo mundo teria que ter acesso a isso. Então a ideia deles é que os homens alfabetizados, eles teriam sim que pesquisar, ter uma fonte de pesquisa de todos os tipos de conhecimento do mundo. E a enciclopédia, ela é justamente isso. Ela é um livro de vários volumes que ela reunia verbetes explicando cientificamente o que era aquilo. Então, desde partes do corpo até mesmo conhecimentos da política, a enciclopédia trazia verbetes para que as pessoas pudessem ir àquele livro, pesquisar e, através da razão, da ciência, conhecer sobre diferentes aspectos da humanidade. Um dos princípios do iluminismo é justamente que a razão e o conhecimento racional, a ciência, levaria ao progresso. Então a enciclopédia marca muito isso. Por quê? Quanto mais informadas as pessoas são com conhecimentos científicos, mais a humanidade iria atingir o progresso, a evolução, então muito melhor ela se tornaria. Além da enciclopédia, outras questões ficaram muito famosas e desenvolveram bastante por causa do iluminismo. Então essa valorização da racionalidade que o iluminismo traz vai incentivar também a leitura e também o estudo, né? Obviamente, a gente está falando de qual ano? A gente está falando lá de 1730, 1760, não é todo mundo que vai estudar. Mas os iluministas vão incentivar muito a formação intelectual, então as universidades europeias dão uma crescida nessa época, as bibliotecas, as instituições culturais em geral e também os cafés. Quando a gente pensa num lugar para a gente sentar, ler alguma coisa, tomar um café, a gente imagina que isso é muito recente, né? Mas não é. Lá na França, no século XVIII, que é o berço do iluminismo, esses lugares se desenvolveram muito. Então olha como é que esse movimento é importante. Ele traz uma ruptura do pensamento e traz também algumas práticas que a gente tem hoje, né? A leitura, a busca pelo conhecimento e também pelo estudo. Então vamos aos autores iluministas, né? Temos vários autores na França, em outros lugares da Europa, mas a gente vai destacar então alguns. O pai das ideias do iluminismo é um cara chamado John Locke. O John Locke, ele traz uma perspectiva completamente diferente de Estado do que havia na época. A base da ideia do John Locke são os direitos naturais. Segundo ele, o indivíduo nasce com alguns direitos que não deveriam ser retirados para ele. Esses direitos são a vida, a liberdade e a propriedade. Não confundam, não é a propriedade para todo mundo, mas a propriedade que você tem não deve ser retirada por ninguém. Para ele, esses indivíduos, então, nascem com isso, mas existe uma ameaça a esses direitos, governos autoritários ou até mesmo outras pessoas. Então era necessário construir um modelo de Estado para garantir esses direitos. E esse modelo de Estado seria um modelo de Estado liberal, que se caracterizaria por alguns elementos. Então a primeira coisa é a função do governante. O governo e o Estado existem para garantir os direitos naturais. E garantir como? Garantir por meio da lei. Então esse cara que está no governo, ele deveria exclusivamente fazer isso, administrar as questões públicas garantindo a vida, a liberdade e a propriedade por meio da lei a todos os indivíduos daquela sociedade. O John Locke, ele traz uma ruptura muito forte com o Estado absolutista. O Estado absolutista da época tinha como base a ideia da centralização do poder do rei. Então o rei não governava para ninguém, não governava para garantir direito dos outros não. O rei governava para ele, para ter uma vidinha maravilhosa e pronto. O John Locke fala que não, que esses estados eles não deveriam existir, que os estados liberais, nessa lógica em que a lei vai ser a base do poder e o governante ele deve estar atendendo a essa lei e aos interesses dos indivíduos, que deveria ser o modelo de governo mais certo. E ele vai além. Ele vai falar que um governante que não atenda a esses direitos, essa função para a qual ele foi escolhido, ele deveria ser retirado.
Então o John Locke defende o direito de rebelião, que é justamente quando essa sociedade percebe que esse governo não garante os 3 direitos, é um governo autoritário, ela tem o direito de derrubá-lo. Isso naquela época era impensável. Como assim a galera vai tirar o rei que nasceu para governar? Então, as ideias do John Locke são extremamente transformadoras. E da onde que ele tirou isso, né? Ele acordou e falou, oh, gente, o rei não pode mandar assim, não. Não. Ele tirou isso do contexto das revoluções inglesas. Lá na Inglaterra, no final do século XVII, houve uma grande transformação na estrutura de poder em que o rei teve seus poderes controlados. E ele vai viver essa época e a inspiração é essa. Outro autor extremamente importante é o Barão de Montesquieu. O Montesquieu, com certeza, você conhece as ideias dele. Ele é o autor da tripartição dos poderes. Segundo Montesquieu, os governos autoritários são autoritários porque eles concentram as funções de Estado em indivíduos só. Então o monarca, ele exercia a função da administração, ele exercia a função de escolher, né, quem iria julgar as pessoas, então o judiciário, e também publicava leis, aprovava impostos, sem aprovação de uma outra instituição. O Montesquieu vai falar que esse é um motivo do autoritarismo. Então, por isso, era necessário a tripartição dos poderes. Os poderes seriam divididos em executivo, legislativo e judiciário. O executivo é o poder responsável, então, pela administração, pela gestão pública. Então, colocar coisas para funcionar, asfaltar a rua, manter a segurança pública, pagar os professores, então fazer gestão aí dos serviços públicos. O legislativo é o poder responsável, então, para aprovar as medidas e também até mesmo o orçamento do executivo. As leis cabem ao legislativo aprovar ou não, e também outros projetos de governo, como o orçamento que o executivo tem para gastar durante o ano. E o judiciário? O que o judiciário faria? O judiciário é o responsável justamente para a cobrança, né, dessas leis e a efetivação de penas a respeito disso. Não só a respeito das penas, mas também é o judiciário responsável para institucionalizar algumas práticas, para colocar oficialmente na lei, nos documentos, né, algumas coisas que a gente faz no cotidiano, tipo casamento, nascimento e tudo mais. Para o Montesquieu, os 3 poderes exercem funções diferentes, mas eles são iguais em poder. Então, ninguém manda mais do que ninguém. E é justamente por isso que um governo ideal para ele tem os 3 poderes separados, porque dessa forma nenhum governante seria autoritário. Para o Montesquieu, essa é a centralidade do controle do poder do governante e esse é o modelo de governo ideal defendido por ele. Outro iluminista super importante é o Adam Smith. Esse cara escreveu mais sobre a economia, os outros estavam escrevendo mais sobre a política, né? E ele é considerado o pai do liberalismo econômico. Nessa época, os estados absolutistas faziam uma grande intervenção na economia, criavam monopólios, estabeleciam regras bem intensas assim sobre as atividades econômicas. E o Adam Smith ele vai falar justamente o contrário, ele vai falar que isso daí é um horror. Então ele vai defender o livre mercado. Para ele, uma economia ideal é aquela que não sofre nenhuma intervenção do Estado. Então o Estado, obviamente, ele vai cobrar impostos. Impostos não são necessariamente intervenção do Estado. Mas o Estado não vai proibir ou incentivar nenhuma atividade e muito menos criar monopólios, exclusividades, tanto para proprietários privados quanto até mesmo para o próprio Estado. E aí o Adam Smith vai falar que se essa economia ela não sofre intervenção nenhuma do Estado, a livre iniciativa que vai predominar. Então as pessoas estariam mais incentivadas, segundo ele, a investir e a crescer e o Estado, portanto, ele não atrapalharia esse crescimento. E aí, sem a intervenção do Estado, o que regularia a economia, né? Na teoria do Adam Smith, ele vai falar que existe uma regra natural. E essa regra natural é a relação entre a oferta e a procura. Então essa dinâmica entre a oferta e a procura que regulam a economia se o Estado não intervém. E para ele isso que deve vigorar, a oferta e a procura sem nenhuma intervenção do Estado. Para a gente entender a lei da oferta e da procura, é só a gente pensar, por exemplo, no álcool gel no início da pandemia. O que aconteceu? A gente tinha uma oferta desse produto no mercado baseado no consumo natural, né? Ninguém comprava álcool gel enlouquecidamente assim. De repente, todo mundo passou a comprar. Então, o que aconteceu? A procura fez assim. A oferta estava aqui, o preço do negócio foi aonde? Lá em cima.
A mesma coisa aconteceria o contrário, se há uma grande produção e uma pouca procura, a tendência do preço é cair. Segundo ele, essa é a lógica do mercado e ela que deve vigorar, o Estado não deve fazer intervenção nenhuma. Outro autor extremamente importante é um cara chamado Rousseau. O Rousseau é considerado o mais radical dos iluministas, mas não é radical no sentido negativo necessariamente. Por quê? Quando a gente utiliza a palavra radical na história, a gente está falando de transformações profundas, né? Até agora a gente falou de autores iluministas que estão criticando o absolutismo, criticando a estrutura aristocrática de nascimento, mas até agora a gente não está falando num combate à desigualdade maior, principalmente para as camadas mais pobres. E é isso que o Rousseau vai falar. Para o Rousseau, a sociedade ideal é uma sociedade mais democrática, é uma sociedade em que existe maior divisão da propriedade e também maior divisão do poder. Para a gente entender o Rousseau, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a seguinte: para ele, os indivíduos são naturalmente bons, tipo eu assim, ó, boazinha. E para ele, o que então transformou o homem no indivíduo violento, no indivíduo que gera guerras, conflitos e tudo mais? Então, para ele, as sociedades, ao estabelecerem a propriedade privada e também a diferença gigante em poder político, gerou a treta. Por quê? Se fosse uma sociedade mais harmônica, em que as pessoas decidissem coletivamente sobre as coisas, atendendo à vontade de todos, da maioria, esses conflitos não existiriam. Então, para ele, os indivíduos têm uma natureza boa e ao longo das desigualdades formadas, seja ela política ou social, os indivíduos foram perdendo essa natureza. Foram então cometendo atos de violência e gerando essa sociedade do século XVIII que ele vive. E ele vai falar que a solução é justamente um governo democrático, baseado na vontade geral, em que todas as pessoas tivessem o direito de poder, e também ele vai falar um pouquinho sobre a divisão da propriedade. Para ele, a propriedade privada gera também a violência. Então a ideia seria uma reforma agrária para tentar uma coletivização, uma socialização aí dessa propriedade. Nessa época, vamos pensar, o nascimento era predominante, os nobres não imaginavam nem que a burguesia podia participar. E o Rousseau está falando que um camponês qualquer também pode participar, qualquer indivíduo deveria. Então naquela época a galera falou, gente, ficou doida a pessoa? E é justamente por isso que ele é considerado um dos autores iluministas mais radicais. Independente dos autores, o iluminismo foi responsável pela criação de um modelão, que é o que a gente chama de liberalismo político. O Estado liberal, ele pode ser tanto na perspectiva econômica quanto na perspectiva política mesmo, das leis, da organização do governo e tudo mais. E esse modelo de liberalismo político é justamente um Estado com poder controlado, e os iluministas vão criticar também muito esses privilégios de nascimento da nobreza. Para eles isso não tinha sentido. Os homens nasciam iguais e deveriam ter, portanto, direitos na lei também iguais. Esse modelão, ele fica muito forte na Europa, mas ele se espalha para outros lugares e ele vai influenciar diferentes movimentos. Então o iluminismo influenciou a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos e movimentos aqui também no Brasil. Influenciou a Conjuração Mineira, que tem vídeo aqui no canal, e também a Conjuração Baiana. Mas os iluministas influenciaram também os próprios governos absolutistas. Lá na Europa surgiu um negócio que chama despotismo esclarecido. Alguns monarcas absolutistas, principalmente de países mais atrasados economicamente, como Portugal, eles pensaram, gente, esse negócio de controlar meu poder não é bom não. Mas esse negócio de razão, de modernização, de ciência, talvez seja legal. Talvez promova uma modernização, uma melhora econômica e o país gere mais impostos, inclusive mais riqueza para o monarca. Os déspotas esclarecidos são monarcas, portanto, absolutistas, centralizadores, que vão pegar algumas coisinhas só do iluminismo, como, por exemplo, a defesa da ciência, da modernização. Alguns países são exemplos disso, como o caso do rei José I em Portugal e a Catarina II na Rússia. Esses dois, eles são exemplos de monarcas que vão utilizar essa ideia de modernização da administração, de alguns efeitos na economia, mas eles de jeito nenhum vão mudar essa centralização do poder. A ideia era que, com a economia mais moderna, eles mesmos se mantivessem, tivessem uma oposição menor a eles. O iluminismo, portanto, é um movimento extremamente importante que vai influenciar diferentes movimentos naquela época lá do século XVIII, mas também influencia hoje.
Só você olhar para o governo do Brasil e da maioria dos países ocidentais, até mesmo orientais. Essa lógica da divisão dos poderes, do poder controlado, é na maioria dos países um princípio político. Bom, esse é o vídeo do iluminismo, muito importante. Se eu te ajudei, dá um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.